2024 começou insano. Mal chegamos no segundo mês do ano e o Google já mandou uma bela de uma atualização no Bard. Além de algumas melhoras na resposta do chatbot, agora nós temos a opção de criar imagens dentro do Google Bard. Se você quiser saber tudo sobre isso, esse é o vídeo ideal para você. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu aqui dentro do Google Bard? Qual foi a atualização? Chegou o novo Gemini da Google? Bom, na verdade, não é aquela super atualização que eles prometeram no final do ano passado. Vocês lembram aquela que teve até videozinho fake e tudo mais? Ainda não é aquilo. Mas, de cara, a gente já teve uma atualização esse ano sobre uma melhora no chatbot, então as perguntas no Bard estão um pouco melhores, mas o que chegou de interessante mesmo foi a possibilidade de criar imagens com o Bard. Sim, o Bard permite a criação de imagens. E eu vou explicar para vocês como isso aconteceu e nós ainda vamos fazer alguns testes dentro da ferramenta. Então vamos lá. Em meados de 2015, mais ou menos, o Google fez uma compra. Ele comprou uma empresa britânica chamada DeepMind. Essa empresa já trabalhava naquela época, em 2015, com algoritmos de inteligência artificial. E essa empresa foi a responsável por desenvolver o Imagen 2. O Imagen 2 é o algoritmo de criação de imagens que a Google acabou de colocar no Bard, ok, pessoal? Então foi mais ou menos esse processo. Muita gente vai pegar isso aqui com o bonde andando. Então você viu que no ano retrasado saiu o Midjourney e ele explodiu em 2023. Aí as outras empresas começaram a correr atrás e criar seus algoritmos de IA. Então a gente tem a IA da OpenAI, que é o DALL-E, temos também a IA da Meta para a criação de imagens, e agora nós temos o Imagen 2, ou Imagen 2, que é da Google, através do nosso querido Google DeepMind. E você pode ver no paper inicial aqui do site que eles destacam muito bem essa parceria, Google e DeepMind. E é interessante que você saiba desse detalhe para você ver que essas empresas, elas têm muito lobby, têm bastante experiência. Então, uma aquisição feita em 2015 foi dar frutos agora em 2024. E enquanto você vê que as grandes big techs já estavam preparadas para esse avanço, a maioria das pessoas da nossa sociedade ainda nem sabe que é possível criar imagens com inteligência artificial. Mas, vamos lá. Bom, antes do Google Imagen 2 ser lançado e colocado no Bard, ele estava em fase de testes, através desse site aqui, chamado Imagem FX. E embora ele ainda não esteja disponível para todas as pessoas, você pode utilizar esse site dentro do Bard. Mas uma coisa que você deve fazer é criar um login aqui com a sua conta Google. Por quê, pessoal? O Google está seguindo a mesma linha da OpenAI. Como é que funciona? Bom, nós temos o ChatGPT e ele cria imagens através do DALL-E, ok? Então são dois algoritmos diferentes. Quando nós precisamos criar imagens muito boas ou fazer alguns ajustes na nossa imagem, nós não conseguimos fazer isso através do ChatGPT. Então nós acessamos o DALL-E e fazemos tudo por lá. Aqui com a Google é basicamente a mesma coisa. Você pode sim criar as imagens através do Bard, mas é interessante que você saiba que quem cria as imagens não é o Bard, é um outro algoritmo, e você pode acessar diretamente esse algoritmo sem necessidade do Bard. Então, antes da gente começar o tutorial, aproveita o link aqui na descrição e faz um pré-registro aqui. Vai demorar algum tempo para você ser aceito, beleza? Inclusive eu não fui aceito ainda, mas aos poucos isso aqui vai liberando para todo mundo. Então é uma plataforma muito boa onde você pode criar várias imagens, muito semelhante com o nosso querido Midjourney através do Discord. Beleza? Faz o cadastro aí e espera. Não perde essa chance. Um tempo atrás eu falei, olha, cria um cadastro aqui no Cloud 2, porque isso aqui pode ser interessante para você. Muita gente não criou e não consegue acessar aquela ferramenta até hoje, porque ela não está mais disponível para brasileiros. Mas, recado dado, vamos fazer os nossos testes, bora lá. Bom, eu estou aqui no meu Google Bard e eu já estava testando aqui algumas criações de imagens. Separei alguns prompts para testar com vocês em primeira mão, beleza? Então vamos lá.
Vou fazer aqui alguns testes e vou fazer alguns comentários em cima disso. Lembrando que o link do Google Bard vai estar aqui na descrição e nesse vídeo eu ainda não vou fazer aquele especial sobre o Google Bard. Estou prometendo para vocês faz um tempão e eu vou lançar um mini curso sobre essa ferramenta também. Só estou esperando ela ficar um pouquinho mais calibrada, beleza? Vamos para o teste das imagens. Primeira coisa que você precisa saber, para criar imagens aqui, você vai sempre criar em inglês. Ele ainda não aceita prompts de imagem em português. Então, eu vou colar o meu prompt aqui, uma coisa bem simples, tá bom? Cria uma imagem de um gato na floresta. É importante você colocar o crie uma imagem. Se você colocar uma imagem de um gato na floresta, você não vai ter resultado. Então, crie uma imagem de. Esse é o gatilho que vai acionar o algoritmo de criação de imagens aqui dentro do Bard, beleza? Então eu vou dar play aqui e já já eu volto com o resultado para vocês. E aqui está o nosso primeiro resultado. Ele gerou aqui 2 imagens, tá bom? E até que essas imagens têm uma boa qualidade, ó. Você pode notar que não fica devendo muito para outros algoritmos de inteligência artificial. Inclusive nessa imagem aqui, ele até deu uma desfocada no fundo. Então ficou uma imagem bem interessante. Então vamos lá, pontos positivos. As 2 imagens estão bem interessantes, estão muito boas. E ponto negativo de cara, que a gente pode notar, é que só entrega 2 imagens. Diferente de outras plataformas que te entrega logo 4 para você fazer uma escolha, aqui é só de 2 em 2. E não adianta colocar crie 4 imagens de um gato na floresta. Eu já tentei isso e infelizmente não adianta. Então bora para o próximo teste. No nosso próximo teste, eu tenho aqui o prompt. Crie uma imagem frontal do presidente Barack Obama sorrindo. Então, uma imagem do ex-presidente sorrindo. Eu vou dar Enter e ele vai me entregar esse resultado aqui. Como você pode ver, ele não pode criar imagens sobre isso. Então, peraí, Lucas. Você separou um prompt que não funciona? Pois é, pessoal. Eu separei um prompt que não funciona para te mostrar que existem algumas restrições, principalmente quando nós falamos de celebridades e políticos. O algoritmo mal saiu do forno e já tem muita coisa sendo censurada nele. E é uma coisa que gera muita discussão. Algumas pessoas acham certo, outras não. Mas eu quero que você saiba que isso existe. Então não adianta tentar criar aí foto do Cristiano Ronaldo pelado e coisas desse tipo, porque não vai dar certo, beleza? Quando eu fiz o teste sobre o ex-presidente, me surgiu uma dúvida. Tá, eu não posso utilizar imagens de pessoas famosas, mas será que eu posso utilizar traços artísticos de artistas famosos? Ou será que até isso está restrito aqui dentro da plataforma? Para isso eu fiz o prompt. Criei uma imagem com os traços do Akira Toriyama. O Akira Toriyama é o criador de Dragon Ball. Então ele tem alguns dos estilos de desenhos mais famosos da humanidade. E esse é o nosso próximo teste. Vamos ver o resultado. Novamente, ele não me permitiu utilizar os traços artísticos de uma outra pessoa. E eu confesso que eu fiquei bem confuso com esse resultado. Por quê? Porque nos meus testes antes de gravar esse vídeo aqui, olha o que aconteceu. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, na íntegra. Você pode ver que eu fiz alguns testes. E olha o que ele me respondeu aqui. Quando eu fiz a mesma pergunta há um tempo atrás. Ele me deu essa imagem. Ele realmente fez um desenho com os traços do Akira Toriyama. Agora eu repeti a pergunta e ele não respondeu. Bom, e por que isso aconteceu? Provavelmente, pessoal, existe algum filtro que censura traços de pessoas famosas. Eu desconfiei disso desde a primeira vez que ele me deu uma censura. Só que, como eu testei uma vez e deu certo, eu pensei que eu poderia ficar criando isso infinitamente. No teste de agora, já não deu certo. Entenda que o Bard, não só na questão de criação de imagens, mas até no chatbot, ele é um pouco problemático ainda. Então, tem que ter um pouco de paciência. A gente precisa esperar um pouco mais para saber se no futuro isso será possível ou não. É interessante saber isso porque o Midjourney, ele não é um dos melhores criadores de imagem à toa. Ele consegue replicar muito bem vários dos estilos mais famosos de todos os tempos. E é por causa disso que ele tem um certo hype. E quando você não consegue replicar um estilo
que te agrada muito, ou usar aquele monte de estilo que você gosta para criar algo novo do zero, quando você não pode fazer isso, fica um pouco difícil de trabalhar com essas ferramentas. Esse é um ponto que não dá para responder ainda, mas aparentemente eu acho que a Google vai ficar um pouco fora disso e vai restringir todo esse tipo de estilo que são de outros artistas. E um dia a gente pode bater um papo para discutir se isso é legal ou não. Mas é como eu sempre digo, até mesmo um artista muito famoso, ele se inspirou em outra coisa para ter aquele traço, então nada se cria, tudo se copia. Bom, agora saindo da parte mais conturbada de criação de imagens e indo para algo mais simples, eu coloquei aqui: cria uma imagem de uma mulher andando em Nova York. Uma imagem preto e branco. Um prompt bem simples, muito utilizado também em outras plataformas, e a gente vai fazer o teste aqui. Aqui tem nossos dois resultados. Sai uma visão frontal aqui de uma mulher andando numa cidade, provavelmente Nova York, e temos aqui também uma segunda imagem que respeita totalmente o nosso prompt e ficou muito boa. Outro detalhe interessante, todas as imagens que ele nos mandou até agora estão em 1:1 na proporção, então são imagens quadradas. E antes de passar para o próximo teste, uma outra coisa que eu notei e achei bem estranho, porque outras IAs não seguem esse padrão, é que a mulher está posicionada meticulosamente no centro da imagem. Então o topo da cabeça dela está exatamente no centro da imagem. Algo bem estranho, porque eu nunca vi alguma IA seguir esse padrão. Nas duas imagens, isso aconteceu. Mas isso é só uma curiosidade a mais. Bora pro próximo. Bom, agora vamos criar um logo para um time de basquetebol e o nome desse time é Bobos. Então qual que é a ideia aqui? Eu quero criar um logo e ao mesmo tempo eu vou testar para saber se o algoritmo de inteligência artificial consegue fazer algum tipo de letra, ok? Então vamos lá. Bom, dessa vez ele deu uma resposta um pouco diferente. Ele me deu aqui algumas opções para um logo de um time de basquetebol chamado Bobos. Então ele colocou aqui primeira opção, só que ficou completamente estranho. O nosso segundo resultado, tá aqui uma bola de basquete com o B. Como terceiro resultado, esse já ficou bem interessante, parece um logo ou um escudo de time de colegial e ao mesmo tempo ele conseguiu acertar aqui as letras. Como quarta opção, ele fez aqui um logo minimalista com uma bola de basquete. E na nossa última opção, ele fez aqui um mascote. Reparem que, para todas as imagens, agora ele criou duplicada, por algum motivo que eu ainda não consegui entender. Então você tem aqui imagem 1 e imagem 2, imagem 3 e imagem 4, imagem 5 e imagem 6, todas seguindo o mesmo padrão, tá bom? Você pode ver que eu usei um prompt, só que parece que do meu prompt ele elaborou um outro prompt para criar essas imagens duplicadas. Então você pode ver que cada uma das imagens segue o mesmo padrão da imagem anterior, ó. Aqui mais uma imagem, também duplicado, inclusive esse logo aqui ficou bem interessante, bem criativo. E aqui, para finalizar, dois mascotes, dois robôs. Novamente você deve estar me perguntando: Lucas, você falou que ele só criava duas imagens por vez. Pois é, ele continuou criando duas imagens por vez. Só que por algum motivo agora ele criou os próprios prompts. Então eu dei uma opção para ele, ele criou prompt 1, duas imagens. Prompt 2, duas imagens. Prompt 3, duas imagens. E assim ele foi até o final. E como eu disse para vocês, o Bard ainda é muito inconstante, ele alucina pra caramba, mas o que a gente pode tirar de lição dessa criação de logo aqui? Alguns ficaram bem interessantes, ficaram relativamente bons, e ele consegue escrever. Então, o que outras IAs demoraram aí alguns meses para conseguir, aparentemente o Bard já consegue fazer isso com uma certa facilidade. É claro que ele não acertou em todos, mas na maioria ele acertou. Você pode dar uma olhada aqui. Na maioria ele mandou bem. E lembrando, tá, pessoal? Quando eu faço os vídeos aqui, é um review sincero, então eu tô testando aqui com vocês. Tá certo que eu testei anteriormente, tive alguns resultados diferentes, mas eu não faço questão de apagar não. Isso aqui é vida real e a gente tem que entender que o Bard, como tá escrito aqui em cima, ele tá na fase experimental, então tá tudo bem com isso. Agora, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu tenho um prompt onde eu vou pedir para ele aqui uma pintura de paisagem, beleza? Então vou mandar aqui e a gente já olha o resultado.
Bom, e tá aqui nosso resultado. Dessa vez, por algum motivo que eu desconheço, ele só criou uma imagem, mas ficou aqui uma pintura de uma fazenda, algo bem legal. Tem uma boa qualidade de imagem aqui, infelizmente está num formato bem pequeno, então provavelmente até o editor vai ter que dar zoom aqui para que vocês possam ver isso aqui melhor. Bom, pessoal, e para um primeiro teste, até que o Bard se saiu bem. A Google não é a empresa top de linha nesse segmento de criação de imagens, mas eles estão correndo atrás. E eu não vou me surpreender se daqui a 3 ou 4 meses isso aqui tiver mais avançado do que agora. Provavelmente essa é a tendência. E considerando que o Bard é uma inteligência artificial de chatbot, ela não está aqui para criar imagens, mas mesmo assim ela pode criar, eu achei os resultados bem legais. Acho que dependendo do caso aí pode ser útil para algumas pessoas. Tô devendo para vocês um review mais detalhado sobre o Bard, mas é claro, ele ainda está na fase experimental. E seria mais interessante fazer esse review após o lançamento do Google Gemini, que é um outro algoritmo, uma outra IA que vai funcionar através do Bard, que aí vai ser uma coisa realmente de outro nível, vai elevar muito o patamar aqui dessa plataforma. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que você tem que entender é que o Google está correndo atrás do prejuízo e eles não vão ficar atrás por muito tempo. Bom, esse foi um recado de final de vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.